Campo Grande, Campo Grande, Campo Grande Podcast. Big Field, bate-papo sem igual. Zona Oeste, seja bem-vindo ao canal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Campo Grande Podcast. Eu sou o Rafael Chassi e estou aqui do meu lado com o Hugo de Faria. Sejam muito bem-vindos, galera. Sempre se lembrem de poder dar aquela conferida, se vocês já se inscreveram, se vocês já compartilharam e já curtiram os nossos vídeos. Se não tiverem feito, podem fazer agora, que vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Falando em bem-vindo, nossos patrocinadores também são muito bem-vindos aqui no canal, não é? Demais. Então, eu vou começar falando do restaurante predileto do meu amigo Giovanni, centro de Campo Grande, ali perto do Bombeiros. Se você chegar lá e falar, olha só, eu assisto o Campo Grande Podcast, você ganha 10% de desconto. E eles também entregam pelo iFood, se você quiser receber a comida na sua casa, tá? Com todo o conforto. É só ligar, porque a comidinha, ó, maravilhosa, né? Isso aí. Falando em comida também, RD Churrascos e Evento fazem um buffet maravilhoso. Ó, que coisa linda aqui, ó. Serviram a gente, Tá forraram bonito a aí, gente Pique? aqui. Perfeito. Hoje não sai com fome não, né? Não, perfeito. Aí, ó. Tudo forrado, eles têm um buffet totalmente personalizado, então o que vocês precisarem pro evento de vocês, eles com certeza vão atender. E é legal que atende no Rio e Grande Rio. Então é só pegar as informações aqui na descrição do vídeo, né? Isso aí. E nós temos coisa nova, patrocinadores novos também. Vou falar de quem? Ateliê Fio. Eles fazem mesa posta, assim, então no Natal aí, que tá chegando esses grandes eventos, aí se tu quer ter uma mesa bonita, eles fazem guardanapos de tecido, eu tô aprendendo até francês, supla. Que isso, Rapaz, vou botar na tela aqui, ó, supla é isso aqui, ó, tá vendo? Supla pra mim era o cantor, né, mas aí pra mim esse negócio era Sous Plat, mas aí como é francês, ô Pedro, você que sabe, né? Então é isso, o Pedro é nosso... instruir a gente no francês aqui. Então eles fazem tudo que vocês precisam para ficar com a mesa bonita, é uma loja online no Instagram, então é só entrar em contato lá e pode ver os produtos, tudo personalizado, você escolhe cor, material, o que você quiser e é muito legal. Eu ouvi uns rumores que nossa mesa também vai ficar bonita e personalizada. Vai, em breve, é porque a gente está gravando muito rápido, muito em cima do outro, não deu tempo deles mandarem os produtos aqui, vocês vão ver como a nossa mesa vai ficar bonita. Maravilhoso. Eu falei da RD Churrascos e Eventos que vocês podem pedir o buffet na casa de vocês ou onde vocês forem fazer o evento. Agora, se vocês precisarem de um local para poder fazer o evento, existe a Casa de Festa Viana, não é isso, Chassi? Isso aí, um espaço maravilhoso, verde, 4 banheiros, Wi-Fi grátis, churrasqueira, tudo que você precisa e ainda funciona como piscina bar em dias que não está tendo festa. Então, você pode ir lá comer essa comidinha maravilhosa da RD e ainda fazer a sua festa lá, ó, tudo casadinho. É só pegar também as informações aqui na descrição e marcar logo a sua data, não é isso? Vamos falar mais de comida então, porque a galera aqui, para poder alimentar a galera deixa a gente forrado. Rodízio de comidas de festa. O primeiro do Brasil. Isso aí, o Casinhas inovando. Essa novidade aí para todo mundo que quiser conferir, eles têm 2 casas aqui em Campo Grande, estão abrindo mais, né? Mais uma em Madureira e a promoção continua. Vocês viram na semana passada a entrevista com o Fabrício, né? E essa promoção continua. Grava o seu vídeo, posta no Rios e marca o Icasinhas e marca a gente aqui, Campo Grande Podcast, que você pode ganhar uma festa para 20 pessoas, tudo de graça, gente, com ornamentação, bolo, docinho, tudo que tem direito convidados. De graça. Vocês com até 20 convidados, gente, aí. Vai perder essa? Não, né? Faz logo o teu vídeo aí, conta a tua história, né? Isso aí. E corram que a promoção vai até o dia 9, né? Até o dia 9, então faz logo. Muito bem. E agora tem uma novidade também, você estava falando dos patrocinadores novos, né? Então verdade. Tem um patrocinador que não é tão novo, mas é recente. Isso aí, ó. E então a gente hoje vai experimentar. Seguinte, eu vou abrindo aqui, gente. você já dá continuidade ao que importa realmente Deixa no dia de hoje, né? Senhoras e senhores, o convidado de hoje é a referência do tênis aqui em Campo Grande. Não dá pra dizer que ele é mais conhecido que o Guga. O Guga é muito conhecido, né? Mas ele é mais conhecido que o Tomás Belucci aqui em Campo Grande. O quadril dele é bem melhor. Senhoras e senhores, Rafael Pique. Olá, E aí, Pique, beleza? tudo bem? Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite aí do Rafael, do Hugo, né, do Campo Grande Podcast, participar dessa tarde aqui com vocês. Foi um enorme prazer poder estar aqui com vocês. Ah, maneiro. Acho que agradecemos, irmão. Pique, vamos começar no pique. Você não podia fazer não, isso aí é fraco demais. Vamos começar no pique aqui. Por que pique, para começar? Por que pique? Então, devido à estatura, né, eu sou um rapaz bem alto, muito grande, e aí os colegas chamavam de pequenininho, ele é muito pequenininho. Eu sempre gostei de jogar futebol e corria muito.
Então, esse garoto tem muito pique, mas é porque ele é pequeno. E aí foi abreviando e acabou ficando pique no final. E aí daí tu emendou do futebol, tu foi pro tênis, como é que foi isso? Então, na verdade, sempre, como todo brasileiro, né, acho que a gente sempre tinha como referência o Romário, o Ronaldo, eu sou dessa época, né? E gostava muito de futebol, treinava futebol, participava de algumas escolinhas e tudo. E jogava muito na fábrica da Michelin, né, aqui de Campo Grande, que é um lugar bem conhecido de todos. E um amigo era pegador de bola, o conhecido boleiro, o famoso boleiro. E em alguns momentos eu ficava ali próximo, né? É o gandula do tênis. É o gandula do tênis, é o boleiro. E eu ficava próximo ali dele, ficava, né, batendo papo enquanto ele pegava umas bolinhas. E uma das vezes, um dos meninos que trabalhava lá acabou faltando e eu comecei a pegar as bolinhas, né? Ficar ali exercendo essa função. O carro do gás que não abandona a gente. Cara, acabou que ele vem. Se a gente gravar Na hora noite, o certa. cara vem. Na hora certa. Ele vem na hora que a gente tá gravando. Na hora Ele certa. assim, tá gravando agora, então eu vou passar aí. Então eu acabei, né, ocupando ali, né, essa vaga naquele determinado momento e fui tomando gosto pelo esporte, né? Era um amigo que fazia essa função na época e ele começou a brincar comigo, né, ali, pá, vamos bater uma bolinha, né, mexer pra lá, pra cá. Como sempre fui novo e sempre gostei de esporte, jogava futebol e tudo mais. Tive facilidade logo no início de desenvolver, né, aquilo que precisava para iniciar. Isso era que ano? Só pra gente ter um mais paralelo ou com menos quem era o famoso da época 2000. do tênis. Então era o Guga mesmo, Isso, né? exato. Que foi em Era o 98, Guga, não foi? 97, Que ele ganhou 97, né? ganhou. Ganhou o Roland Garros. Deu, exatamente. E aí eu comecei a pegar as bolinhas e em pouco tempo fui começando a desenvolver legal e tal, né? E- O início foi dessa forma. Assim, eu me aproximei mais do tênis, né? Eu me apaixonei do tênis vendo o Roger Federer jogar. Sim. Qual foi o teu estilo? O que te chamou a atenção no tênis pra tu querer estar praticando? Então, inicialmente por conta dessa proximidade com os amigos que já desenvolviam essa atividade, e eu tive uma lesão na época do futebol no pé e eu não podia jogar bola porque eu estava com gesso, né, aquele negócio todo. E ali no tênis eu conseguia ficar ali paradinho e bater uma bola para lá e para cá. Pediu o pessoal mandar em tu, né? Manda em mim, Exatamente, aí uns 2 meses eu fiquei com esse problema, né, e conseguia brincar. Aí tirei o gesso em casa, aquilo famoso que a gente fazia mesmo, não tinha muita orientação, ranquei o gesso, não conseguia jogar futebol, mas conseguia jogar o tênis. Aí fiquei, né, ali brincando e tudo mais. E aí em 6 meses, rapaz, eu comecei a ganhar do menino que me ensinava. Caramba! Que ele já jogava uns 4, 5 anos até. E aquilo me motivou, eu falei assim, caramba, pô, já tô ganhando do cara que tá, né, ali me dando uma força, me ensinando e tal. E aí, uns 2 meses depois, eu entrei num torneio... Tu nem sabia que ele tava jogando com a mão trocada na época, né? Pô, não consegui reparar, não. Mas aí o marco, na verdade, foi quando eu entrei num torneio para juvenis, né, federados, e fui vice-campeão. Mais ou menos uns 8 meses de tênis. E aí saiu na época uma matéria no antigo Ataque, né, que é do dia, parte de esporte. Essa é uma matéria grande, assim, né, falando da minha história, um menino boleiro jovem de Campo Grande, né, zona oeste do Rio e tal. E aquilo ali foi um marco, assim, falou assim, realmente acho que, pô, isso pode dar certo, né? Pô, todo mundo tá falando que eu sou bom nesse negócio, acho que deve ser isso mesmo. Aí foi onde eu engrenei, assim, de vez, né? E deixa eu falar aqui, já que você praticava um esporte, aí foi lá e aceitou praticar uma Sim, coisa sim. nova, diferente e tal, né? Então a gente aqui também tem um histórico aqui do Armazém Tudo Tem, que é de trazer umas bebidas diferentes, ó. Isso aí. Kiro Sweet, aí eu não sei porque, Pedro, você é bom nisso também, nessa língua aqui também, não, né? Enfim, gengibre com mel. Vamos experimentar. Porque o Pedro é nosso linguista aqui, entendeu? Nem sei se existe essa profissão aí, mas... A cara dele é muito boa, né, Chico? Nunca vi. A cara dele de por que tá me botando pra participar disso? Vamos ver se é bom isso aí, né? Tem que brindar aí? Vamos brindar, né? Vamos brindar, então. Então, ó, Armazém Tudo Tem, gente, ó. Realmente eles têm de tudo lá presentes, lembranças, comida. Esse dadinho aqui, inclusive, ó, de tapioca, ó, pra galera aí do esporte aí, ó. Muito bom. Rapaz, isso aqui deve ser bom pra tu, hein?
Porque... Tu fica com a garganta ferrada toda vez, tu vai... Aí fazer evento e tem um ar-condicionado, ele já volta com a garganta ferrada. Caraca, é forte. Gengibre e mel. Bebida artesanal feita com gengibre e mel. Bom. Pô, que bacana. É forte. Parabéns. E é legal essas paradinhas que eles têm de bebida lá, porque tem os com álcool e sem álcool. Sim, Então você pode fazer sim. o teu próprio drink também se tu quiser. Porra, A Michelle então, ensinou aqui no último episódio, ela Isso ensinou foi a gente a bom. fazer os drinks aqui, misturar. E eles ensinam Libras também. Ainda tem um negocinho também, né? Aí, maneiro. E vem cá, me fala uma coisa, como é que foi pra você entrar no tênis, que é um esporte altamente elitista, e você... duas coisas, né? Primeiro, você não tinha condição assim, né? Bota Não. pobre Sim. e negro, né? Sim. Como é que... Sentiu isso, assim, a galera te olhando diferente nesse primeiro campeonato que você jogou ou não? Então, o que acontece? Eu até hoje eu acho engraçado, assim, como as pessoas, desde lá do início, me aceitavam pelo simples fato de eu ser um bom jogador. Né? Eu acho que isso foi o fator determinante para uma boa aceitação. As pessoas, às vezes, chegavam, né? Eu chegava em algum lugar para jogar e... Né? A gente humilde, né? De situação humilde e negro, como você falou... E as pessoas te olham de uma maneira diferente, né? E aí eu entrava na quadra, assim, né? Mostrava só aquilo que eu sei fazer, dava meu melhor e as pessoas já terminavam de uma forma diferente. Já procuravam saber, pô, quem é esse rapaz? De onde ele é? Poxa, o menino joga bem, né? E isso, até hoje, eu acho até engraçado, né? Porque as pessoas não procuram saber quem você é, né? Ela simplesmente, né, determina ali o que é pela imagem, né? E isso comigo não foi diferente, foi da mesma forma, assim, eu tive que ir conquistando espaço, né, cada dia. Mas você acha que teve alguma pelo que porta fazia. que estava fechada para tu ali e você que foi lá abrir ou acha que... Pela minha disposição, assim, por acreditar que poderia ir lá e fazer e aí isso faz com que as pessoas chorem de forma diferente, entendeu? Até hoje a gente sofre esse preconceito, isso é normal, né? Mas já acostumamos, mas eu acho que a dedicação fez com que as pessoas olhassem de forma diferente, entendeu? Mas aí, As portas se abrem dessa forma. dentro desse teu começo mesmo, porque o tênis, golfe, esses esportes são Sim. esportes caros para você praticar, né? Sim, As raquetes são caras, o tênis é caro. E pouca mídia em cima também, né? E não tem nem retorno também, né? Sim, Rápido, né? exato. Como é que foi isso, gente? Como é que tu foi encarando isso? Então, é onde eu estou falando, assim, muito pela dedicação. Porque não tinha condições de fazer aula, por exemplo. Então, eu treinava muito sozinho. E como eu era o pegador de bolas, né, o boleiro, eu, né, fui aprendendo. E com quem eu trabalhava na época, né, um outro rapaz de Campo Grande, que é o Guto Baense, na época... O Guto, todo mundo, quando falava de tênis, Campo Sim, Grande era o sim, Guto, né? exato. E depois passou a saber de você também. E aí a gente trabalhei com ele durante muitos anos e ele via que eu era um dos poucos que se dedicou de fato, né? E ele ia sempre ali me motivando. Então, ó, beleza, você já tá jogando legal, vai bater bola com o aluno. E aí eu usava os alunos para poder treinar, né? Então, e aí os próprios alunos viam que eu me dedicava muito, que era um rapaz esforçado, né? Tinha compromisso com as coisas, responsabilidade. E isso vai mudando a referência, né? Começam a te tratar de uma forma diferente. E isso foi abrindo as portas para que houvessem, né, incentivos. Por exemplo, eu precisava jogar alguns torneios que não tinha condições de pagar, né? E muitos deles faziam lá, não, vou te dar assim, eu pago tua inscrição, outro eu pago tua passagem, outro eu pago a hospedagem. Isso foi abrindo porta para que eu conseguisse, né, desenvolver mais durante o período que fiquei ali nas competições, entendeu? O que a gente estava falando sobre o tênis ser muito elitista, né? Francamente ele é, mas até um certo ponto talvez seja só preconceito, né? Você estava explicando pra gente que Sim. não é bem assim, né? Praticar tênis não é caro. Sim. Se você quiser levar como profissão, óbvio, Sim. assim como tudo também, Sim, você vai ter que fazer investimento. Exato. Agora, se a galera quiser Lógico. bater uma pelada, já... Você quer jogar um futebolzinho, né? Na peladinha você vai lá, aluga um campo com a galera, joga baratinho, Sim, né? sim. Aí quer ser profissional, tem que comprar uma Sai chuteira, treinar todos né? os Todos os dias, aí você vai exato, treinar. uniforme. E no né, tênis é o trabalho, mesmo musculação. estilo. Então, o que acontece com o tênis, assim, eu vejo, primeiro, a relação espaço, né? Porque você ter uma quadra de tênis é uma área, né, uma área que muito grande, você precisa de um espaço muito grande.
e dentro daquela área você comporta poucas pessoas. Você no máximo vai ter 4 pessoas utilizando aquele espaço, que é um jogo de duplas, né? Isso não é tão comercial, né? Nem para o governo e nem para os condomínios, para as praças. Isso não é tão, né? Não vale tanto a pena. O futebol você bota uma quadra menor e você pelo menos vai colocar 10 pessoas ali. Né? São 4 em cada lado, mais o goleiro. E a variação é rápida também, né? Acaba troca 10 ou todo 2, mundo, 10 ou 2, né? exato. Então joga. O tênis ele é demorado, tem jogos que demoram 1h30. Então isso faz com que o negócio seja, né, dificulte mais por conta do espaço físico. Em relação ao material, os materiais são caros, sim. Mas normalmente, assim, a gente lá, né, no espaço que a gente, né, tem lá, a gente empresta a raquete, empresta a bola e tudo mais. Para a pessoa poder jogar somente, não se torna tão caro, porque ela pode alugar, divide, se for um jogo em duplas, ela divide para 4 pessoas, sai barato, R$7, R$5 para cada um. E ela tem a bola à disposição, tem raquete e tudo mais. Para fazer aula, sim. Entendeu? Que é um custo maior, porque é um trabalho personalizado, a pessoa, né, tem uma atenção exclusiva, exatamente. Porque também não é aquela igual tipo de futebol, na escolinha não você bota 10 e manda chutarem, né? O tênis já tem que ficar ali do lado, cara. A escolinha de futebol todo mundo torce o pé, né? Torcer pé você torce andando. Agora, porra, uma lesão no ombro, filho. Exato. Nunca mais foi. Entendeu? Então a gente, assim, para iniciar no esporte, você pode iniciar somente brincando, indo lá, jogando, batendo uma bolinha, que não é caro. E aí depois as pessoas começam a tomar gosto pelo esporte e querer se dedicar um pouco mais. Aí sim passam a fazer aula, que aí o custo é um pouco maior, que a gente, né, na maioria das vezes, até orienta para que façam aulas coletivas, que ajuda a baratear o custo e aí consegue atingir mais pessoas também, entendeu? Eu falei sobre eu ter me aproximado, tipo, nunca joguei tênis, nunca nem peguei no raquete, mas é porque realmente estava vendo alguns lances na internet, estava vendo o Roger Federer jogando, e pra gente que é amante de futebol, o Roger Federer jogando é igual o Zidane jogando, né, filho? De terno e gravata, o cara tira onda. E aí eu me apaixonei, fiquei mais de um ano consumindo muito tênis, mas chegou um certo momento que eu falei assim, cara, quero praticar. Na mesma hora eu falei, pô, deve ser muito caro. E desisti. Aí eu nunca corri atrás. Aí agora, pô, a gente trocando uma ideia, tu já desmontou essa parada de que, pô, tem que gastar muito dinheiro até pra bater pelado. A gente tava olhando no teu Instagram, já deu maior vontade de chegar lá. Ali, quando você começou a praticar tênis, tipo, acredito que não tenha mudado muita coisa em relação à mídia, né? Que a gente vende muito futebol e é só. Sim. Você já vê alguma diferença? Você acha que daqui a algum tempo o tênis vai ser mais popular no Brasil? A ideia da galera jogar tênis vai ser uma ideia mais fácil de você vender? Ou você acha que durante um tempo ainda vai continuar a mesma coisa? Então, eu acho que o fato de não ter muito incentivo do governo, né? A gente acabei de falar em relação ao espaço físico, né? Você não tem nem as praças com tamanho de quadras que sejam propícias a iniciar o tênis, por exemplo. Até os espaços, né, das praças que se fazem hoje são reduzidos. Isso não daria nem para você colocar uma quadra ali, nem para a gente utilizar o espaço, pintar e colocar uma quadra de tênis. Então isso eu acho que é um grande dificultador. E outro assim, do que se aparece como referência no esporte. Até há pouco tempo agora a gente teve as Olimpíadas, né? E a fadinha lá no skate. A menina ganhou a medalha, do skate agora. Hoje agora que se fala é do skate. Como a gente teve com Medina no surf. Por isso que pra mim, na tua pergunta, assim, eu gosto muito de tênis, assim, apesar de não jogar. Eu acho ainda que o maior vilão é a mídia. Sinceramente. Exato. Porque, por exemplo, comparando, né? Todo mundo fala do futebol masculino, aí agora a CBF tá impondo, né, um campeonato feminino, aí muita gente joga pra machismo, que não gosta e tal. Mas eu ainda acho que, assim, se for pra rotular alguém de machista, eu também rotularia a mídia, porque quando que você vai ver quarta-feira, 9h30 da noite, um jogo de futebol feminino? Tem a Libertadores, Campeonato Maneiro. Não passam. Exato. Então não vai ter, a mulher não vai ser vista jogando pra ela poder se olhar e falar, pô, eu quero praticar isso. É igual no tênis, né? Onde é que você vê jogo de tênis? Exato. Só vai ver na Elite, né? Você vai ver numa TV para assinatura, naquele canal que é já dos pacotes pagos, é o ESPN+, não passa na ESPN Brasil. Que já é o quinto canal da ESPN. Entendeu? Então, e aí esse é um outro dificultador, né? O fato da gente não ter referência no esporte hoje, o que a gente teve lá na minha época, que era o Guga, né? Eu ia pra quadra jogar vendo o Guga jogando, então ele Guga e aquele também que é argentino brasileiro, Meligeni.
Fernando Merigene. Foi o Punk, foi o último que ele se matou ganhou, pra ganhar. Exato, ganhou um ex-número 1 do mundo, que foi uma grande vitória. Foi bonito pra caramba. E isso tudo muda, né, as características do esporte na região. A gente tem uma referência que é muito mais fácil. E o tênis hoje não tem isso. E eu vejo esse fato de não ter nenhuma referência pelo que as organizações promovem, assim. Hoje a gente não tem federações que se unem para fazer com que a coisa aconteça. Um exemplo que a Argentina sempre coloca bons jogadores entre os melhores do mundo. Eles têm um programa lá que é unir vários jogadores e eles vão juntando os seus resultados, né, que isso gera receita, para promover a viagem deles e treinamento para outros torneios. Chega a determinado momento que um ou outro jogador se destaca, ele sai daquele grupo e traz outro novo jogador. Isso faz com que o negócio aconteça, né? Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem, o brasileiro acaba sendo um pouco individualista, né? Eu quero fazer por mim, eu ganho, tá bom. Se você não ganhou também, tá bom aí, fica aí. Entendeu? Não tem muita união, assim. Você não vê as federações se unindo para fazer um centro de treinamento, por exemplo, que englobe vários jogadores, que levem para lá, entendeu? Então isso dificulta muito, né, o crescimento do esporte, entendeu? O problema de fazer também é que, por exemplo, vai ter, vamos supor, Olimpíada no Brasil. Vamos fazer uma puta quadra de tênis para poder fazer. Acabou a Olimpíada, os caras vão lá e destroem. Exato. Pronto, vamos inutilizar e pronto. Tu, por exemplo, assim, no Brasil, futebol é o que se vende. E aí a CBF controla o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e a gente sabe toda essa polêmica que envolve. Como a gente estava conversando aqui, quem organiza o Campeonato Aberto do Rio, por exemplo, é uma empresa totalmente privada, com fins lucrativos, eles que correm atrás de patrocínio, correm atrás do retorno. Então não dá muito aquela margem para talvez uma matinha, alguma coisa do tipo para televisão. Tu acha que é um pouco de maldade da televisão não passar também, porque como não é uma federação que controla, tipo, não é uma coisa 100% política, não abre margem assim para todo mundo sair ganhando, vamos dizer assim. Então, nesse caso do Aberto do Rio, por exemplo, ele já tem contrato com algumas, né, emissoras, na verdade uma das emissoras que faz a cobertura, e isso aí, a gente estava até comentando, o fato de ser fechada também não ajuda. Mas por que também tem essa restrição, por exemplo? O tênis ele tem hora para iniciar e não tem hora para acabar. É um jogo que você não sabe jogar numa grade, né? Não tem como você adaptar uma grade. É diferente do futebol. Eu lembro de alguns jogos, naquela época do Guga, que aí estavam passando tudo do Guga. Sim. Aí a Globo passou um jogo à tarde do Guga. E foi um jogo que durou muito, cara, que ficou muito tempo. Aí a Globo teve que tirar... Da lesão? Hã? Ele já estava com problema da lesão? Não, foi antes ainda, no auge dele. Sim. Eu sei que foi um jogo que foi muito grande, acho que um dos maiores jogos que ele teve, mais longos. Aí a Globo teve que tirar, começou à tarde, né? Aí já não teve aquele jornal hoje. Aí tiveram que tirar a sessão da tarde, que era, eles botaram realmente no lugar, não teria problema. Aí tiveram que tirar a Malhação e a novela das 6 começou atrasada. Foram quase 5 horas de jogo. Exato. Então, A diretoria se matando lá, nunca mais isso. Não passa mais essa porcaria não. Então, por não ter uma previsibilidade em relação a tempo, isso dificulta o fato de né, expor para todo mundo o esporte. Hoje, eles estão até testando algumas adaptações que eu acho que facilitariam esse processo. Algumas coisas na regra para que reduzam, né, o tempo do jogo e até favoreça, né, a parte física dos jogadores. Isso vai fazer com que o esporte tenha essa acessibilidade maior. E eu acho super válido. Até para que torne público para mais pessoas. Tem gente como vocês, né, já, né, colocaram aqui, que gostam do esporte, mas não tem acesso, cara. O cara não vê, não tem como. E eu participei disso porque eu vi o Guga jogando. Como o Guga na época era o expoente, toda hora aparecia o Guga lá. Pô, Guga. Foi meu maior motivador. E hoje não tem. Tanto é muito doido esse negócio da pessoa que tá na mídia, né? Quando eu era moleque, aí já lá nos anos 80, não era nem homem, era mulher, né? Que era aquela brasileira, como é que é o nome dela? Nossa, deu branco agora. A Marister Bueno foi Marister Bueno falava quando eu jogava tênis na escola, assim e tal, aí falava dela, todo mundo falava dela, não falava nenhum, porque não tinha. Homem de expoente naquela época não tinha. Exatamente. Né? E outra coisa, quando eles
forem repensar as regras, as coisas, tinha que chamar um professor de matemática também, né? Porque o troço começa 0, 15, 30, aí beleza, é de 15 em 15. Aí vem 40. O que aconteceu? Então, tem algumas, tem explicação tem do que é algumas isso, teorias 15, baseadas, né, porque o tênis iniciou na Inglaterra, né, naqueles campos, né, dos castelos, aqueles campos gramados. Inclusive hoje o torneio mais tradicional é o torneio de Wimbledon, que ainda mantiveram lá o seu piso de grama. Que é grama, né? Então ali que se iniciou o processo, né, como iria se jogar e tudo mais. E aí tem algumas teorias, uma delas é que se contavam passos para poder fazer o serviço, né, que a gente chama de saque. E aí contavam 15 passos e aí sacava. Só que uma hora foi ficando muito próximo à rede. E aí fizeram a redução de 15 para 10 e aí foram fazendo essas adaptações, entendeu? Com o tempo foram remarcando as quadras, né, para que aquilo ali, né, se tornasse, né, de forma mais tipo mais aquele adequada. aluno que erra a conta e fala que é culpa do lápis. Entendeu? E aí essa é uma das teorias, e tem outras, né, mas essa é a que mais se adequa à formação da numeração, entendeu? Eu tinha ouvido uma teoria também, não sei, você pode confirmar se é mentira ou se eu ouvi errado, que os números falados em inglês, talvez eles se confundissem, né? Sim, também. Por isso que não colocaram 45, Sim, colocaram 40 exato, para também, uma delas. São várias, né? Tem várias. Porque é um pouco, né? Você fica um pouco perdido ali com a contagem. Eu acho que podia simplificar 1, 2, 3, 4, acabou. Ficaria até mais fácil para quem não entende, a pessoa que vê, né, tem o primeiro contato, ela fica se perguntando, pô, 15, agora vai aumentar, já tá 40. Aí empatou em 40, melhor de 2. Exato. Tinha que ter um melhor de 2, essa é uma são dois, né? Essa é uma das regras que eles querem mudar, que é tirar essa vantagem. Tirar esse negócio, né? Normalmente quando empata ali, você precisa ganhar 2 pontos seguidos, igual era o vôlei. Era igual, o vôlei era isso, o vôlei também tinha vantagem, né? Demorava pra caramba. Então você não sabia quando ia acabar. Né? E eles extinguiram lá a vantagem para que o processo fosse mais veloz. No tênis eles estão tentando fazer isso também. Só que no tênis, para que você faça alguma mudança, você precisa de uma aprovação do conselho, que são, né, a ATP. Eles lá que precisam votar e tudo mais. E aí, como é um negócio muito antigo, assim, né, há uma relutância e tal, então eles estão ainda no processo de avaliar, exatamente. Agora, tal. uma coisa que o tênis sempre teve, e que dá visibilidade, é que ele sempre teve nos videogames, né? Sim. E eu sempre gostei muito de jogar. Então, por exemplo, eu conheço muito de tênis, inclusive o nome dos jogadores, sem nunca nem ter visto o jogo dos caras, por causa do... Era Virtua Tênis, eram joguinhos que tinha. Aí o que eu ia te perguntar era exatamente isso. Porque nesses joguinhos tinha um mapa, tipo o Street Fighter, que você viaja para um lado, viaja para o outro. Aí você via que na Europa, né, os vários... ATP não, né? Que chama, né? Aqueles... aberto de sei lá o quê, aberto de sei lá o quê. Aí dentro da Europa... É fácil, né? Porque tu vai em 10 países na Europa, como se quem sai daqui vai no centro do Rio, né? Como é que é pro cara no Brasil, né? Voltando agora pra tua origem, tu, né? Ali, pobre, começando, sem grana para investimento, aí daqui a pouco tem um aberto de Manaus, aí tem um aberto Exatamente. Então, como é que é assim, isso? Eu participei de um torneio agora há pouco tempo, e por acaso um amigo, né, lá, que ajudou lá atrás, aí ele me viu, caramba, que legal, aí ficava contando a minha história, né, pra um, pra outro. E ele lembrou de um fato curioso, assim, que eu fui jogar um torneio uma vez em Friburgo e eu precisei pegar 5 condições para chegar lá. Que eu saí de Campo Grande, né, da minha casa... Foi baldeação. Exato, da minha casa do preço, né, pro centro de Campo Grande, do metade centro de Campo Grande. Era tipo 50, 60 reais a passagem e R$2 era o ônibus, paga 2 aqui, 2 aqui, eu pagava 10 não, assim, até porque por não ter esse acesso direto, né? Então assim, eu saía da minha casa pro centro de Campo Grande, do centro de Campo Grande pro centro da cidade, do centro da cidade pra Friburgo, de Friburgo pra uma estação, da estação pra chegar no clube, assim. Sabe, o negócio assim, era sempre muito difícil, aquele negócio, super complicado. E aí, de âmbito nacional, a gente tem um país que é gigantesco, né? Maior do que de repente, né? 10 países que você engloba ali na Europa. E aí eu vejo isso como 2 fatores. Essa dificuldade de locomoção, que é muito complicada realmente, e até na formação dos jogadores. Porque, por exemplo, eu não vou deixar um filho meu com 13 anos sair do Rio de Janeiro e ir para Minas Gerais sozinho, por exemplo. Né? Eu não consigo pensar isso. Só que lá a cultura dos europeus é de que são países, né, seguros, tranquilos, você tem bom acesso, você pega um trem e 1 hora você está no outro país, o cara sai da Espanha, pega um trem e está na Itália, está
vai lá, treina, volta, pega o trem de volta, né? Isso na formação até dos atletas modifica muito, assim, porque desde muito novo as crianças já têm uma autonomia muito grande. Elas conseguem, né, gerar suas responsabilidades desde muito cedo, coisa que a gente aqui não consegue, né? As crianças são muito dependentes da gente. Como é que você vai sair de Campo Grande, vai deixar teu filho com 10 anos, pegar um ônibus e ir para Santa Cruz? Para treinar em Santa Cruz. Dificilmente você vai fazer isso. Então, ele precisa que você pegue um carro, leve lá e tal. Tudo isso é um dificultador. Enquanto o europeu, ele já gera uma responsabilidade, uma autonomia, uma maturidade desde novinho, pô. Desde novo ele já tem a responsabilidade dele. Pô, tem que ir lá pegar minha mochila, pegar meu bilhete, pagar, passar, sair, voltar, pá. Porque isso é possível. E tem pra gente não, né? Ou a cultura da escola também, né? Sim. Da educação toda por trás aqui. Então, ninguém apoia, não tem como... Exatamente. E a evolução do esporte gera desde novinho, pô. Na Europa, por exemplo, vocês têm tênis como disciplina para que eles possam utilizar, né, nas escolas, entendeu? Aqui a gente... E agora, você falou dessa coisa do racismo, preconceito. E se a gente for parar para ver os grandes nomes, né, depois tiveram uma coisa assim que eu acho que é uma característica comum entre os negros dentro do tênis, é a raça, né? É o Monfils, né? Que é aquele Gary Monfils, né? Que, pô, o negão era raçudo pra caramba jogando. As irmãs Williams, também, que até saiu um filme agora, né? Que o Will Smith é o pai, faz o pai delas. Vai sair. Então, assim, os negros que eu vejo, assim... Não que não sejam talentosos, mas também era muito, muito raça, né? Além da força também, né? Além do... Sim, cara, eu acho que assim, até de uma forma inconsciente já se gera uma cobrança muito grande, sabe? Eu acho que isso está, assim, já desde muito novo a gente acha que tem que fazer muito para que apareça pouco, entendeu? Você tem que fazer muito. Você já é negro, você é pobre, você tem que ser... Exato, porque senão você não vai chegar lá. Então, a gente já desde novo já começa a pensar dessa forma, entendeu? Eu acho que é uma coisa cultural mesmo, assim. O Chris Joy falou uma parada dessa, que tipo, o Chris Joy ganhou muito dinheiro e aí ele foi morar num lugar que era rico, tá ligado? Muito rico. E tinham 4 negros na rua dele, que eram ele e mais 3 pessoas que eram tipo, famosas também pra caralho. E aí o branco, que era vizinho dele, era dentista. Exato. Tipo, o cara se matando pra caralho. Tem que ser muito, exatamente. Então acho que é uma questão cultural. Isso, cara, eu até acho que seja legal, assim, porque estimula, a gente tem que, meu irmão, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que correr atrás mesmo, senão não vou chegar, pô. Entendeu? O tênis, ele não é abraçado pelos clubes, né? Não tem, ou tem? Tipo, não tem Flamengo tênis, né? Não tem instituição. O tênis não tem instituição. Na verdade, a instituição é o atleta, né? O atleta ele é o presidente do clube, porque quem manda é ele que escolhe, eu vou pra cá, vou pra lá, vou fazer assim, vou fazer assado. Mas seria uma forma, né? Se o Flamengo passa a ter equipe de tênis dele, aí o Vasco passa a ter equipe de tênis. Então, mais ou menos ali nos anos 2000, houve por um período isso. O Vasco patrocinava alguns atletas, né, aqui do Rio. Saudade desse Vasco. Exato. Na época boa, né? A época boa do Vasco, né? E o Flamengo também tinha boas equipes, e isso estimulou alguns outros clubes. Tinha uma guerrinha entre Flamengo e Vasco. Não gastavam, você lembra? Contratava a ginasta, o Flamengo ia lá e contratava alguém. O Flamengo contratava o basquete, o Vasco contratava... Exato. Então isso na verdade foi bom, porque estimulou, né, as atividades pro tênis nos seus clubes. Começou a gerar uma competição. Exato. Isso aí foi legal, assim. Eu acho que foi um momento bom do tênis. Acho que talvez no Rio de Janeiro, por exemplo, tenha sido o melhor deles. Entendeu? Hoje, por acaso, a gente não tem nenhuma federação praticamente instituída no Rio de Janeiro, entendeu? E nessa época, também por conta do Google, a gente tinha as categorias de base, né, que são os juvenis, assim, na minha categoria, por exemplo, que era 16 anos, na época tinha 200 crianças, né, 200 jovens. Hoje, talvez você não tenha 100 juntando todas as crianças federadas no Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu acho que foi também o fato dos clubes terem abraçado, né, o tênis. Eu acho que foi um dos fatores que determinou para que o esporte crescesse, pelo menos naquele período, entendeu? E Pique, me explica assim, digamos que você, não que você tenha nenhuma pretensão de ter cargo político e tal, mas digamos assim, entregar na Secretaria de Esporte aí para que você poder fomentar o tênis, assim, onde você acha que deveria começar? Qual deveria ser a forma de incentivo assim para o tênis? Então, eu acho que a forma mais fácil de atingir as crianças, né?
eu acho que o público-alvo seria, né, as crianças, né, adolescentes, seria nas escolas. Fazer um trabalho de iniciação ao esporte, né, levando o tênis como referência nas escolas. E você consegue até utilizar essa ferramenta de forma para estimular que eles se dediquem nas outras, né, nas outras disciplinas também. É muito comum a gente ver o garoto vai para aula de educação física, quer jogar bola, ele corre, faz, e na aula de matemática ele ou ele escapa, ou ele... né? O que também que eu ficava revoltado na minha escola, que era o seguinte, a aula de futebol era futebol. Sim. A aula de tênis era regra, Sim. textinho, trabalho exato. escrito. Eu falei, não tem quero estrutura, escrever né? não, eu quero jogar. Exato. Então, No meu colégio era diferente. Quando eu dividia em semestre, era um esporte cada semestre. Aí no semestre foi futebol, todo mundo jogou pra caramba. No outro semestre já era vôlei, não vou fazer não. Eu só No quero meu colégio a futebol. gente gostava, porque a gente tinha, lá no Rosário, tinha quadra de aquela poliesportiva, então tinha vôlei, basquete, tinha handball marcação, e futebol. Aí quando era tênis, eram dois, pô, tênis e aí, o atletismo também tinha aquela corrida, até Sim, salto a triplo pista, tinha. sim. Agora tênis não tinha quadra, aí era trabalho escrito. Aí Exato, pô, eu ficava então. revoltado, o pessoal ficava com raiva do tênis por causa disso. Sim, então, mas aí eu posso até te dar uma, né, de repente uma direção. Primeiro, por conta do espaço físico, né, você ia precisar ter as marcações específicas do jogo. Rede, que aí é uma rede específica, não pode ser a mesma rede do vôlei e tudo mais. E material, né, raquete, bola, que aí você precisa de um material muito específico para atingir muitas pessoas. E aí isso é um dificultador maior, né? Uma quadra de saibro também, né? Não necessariamente, pode ser Acho uma que não, quadra acho que de pegaria a própria quadra de sim, cimento. só fazendo a marcação na quadra poliesportiva já funciona. Algum entendeu? desses abertos famosos aí, famoso mundialmente no caso, é em quadra de cimento? Normal? São dois deles, sim. Que é o Aberto da Austrália, que é o primeiro do ano. A gente chama de quadra dura, né? Que ela tem uma base asfáltica. E o último do ano, que é o Aberto dos Estados Unidos. Também é uma quadra baseada na base asfáltica, na quadra mais dura. É o que? Em Indianápolis? Não, é Nova York. Nova York, Isso. Como é que funciona essa organização? Como é que começaram a encaixar as coisas no calendário? Vamos fazer direitinho para todo mundo poder praticar tudo? Então, hoje a gente tem os 4 grandes torneios, que a gente chama de Grand Slam. São 4 torneios durante o ano, que esse primeiro é o Aberto da Austrália, né, que é em piso duro. Em seguida vem Roland Garros, que é na França, né, que são quadras de saibro. Depois tem o de Wimbledon, que é o mais tradicional de todos, piso de grama. E aí o US Open no final do ano, né, para fechar esses 4 grandes torneios, que é em quadra de cimento. Fora esses 4 eventos, tem vários outros eventos de uma categoria menor, né, para que preencha o circuito. E aí esses menores também têm suas características. Vem ele no Master 1000, né, a pontuação é referente ao nome, né? Lá você tem 1000 pontos para o campeão, exato. Porque E tem aí, aquele ranqueamento, né, para você poder jogar o Grande Slam, né? Exatamente. Né? E aí você tem o 500, que inclusive engloba o Rio Open, né? Que ele é uma categoria de 500 pontos. E aí depois tem os 250, né? E outros torneios que é mais para quem está iniciando ou para quem está fora do circuito, que são os Futures, são torneios, né, menores, né? E o Challenger, na verdade. Challenger e o Futures, né? Os Futures são os primeiros. O cara que sai do juvenil, quero ingressar no profissionalismo. Aí ele joga os Futures. São torneios pequenos, torneios de 10, Você 12 mil dólares. Você tem que ter um mínimo de idade para sair. O que é essa idade? Por que o cara é juvenil? Ou o cara do juvenil, digamos juvenil, o cara é um monstruoso. Ele pode jogar já uma a partir dos 16 anos. 16 anos. Ele já pode entrar para participar, entendeu? Por exemplo, você explicou que o Rio Open tá dentro do torneio de 500, né? 500, exato. 500 pontos. Esses 500 pontos, eles realmente são significativos? Qual a diferença, assim, de um atleta, de pontuação de um atleta para outro? Então, vamos lá. Rapaz, a diferença é muito grande. Um exemplo, sim. Para você jogar um torneio, né? Um torneio de primeira categoria, os Futures lá, né? Eu sou juvenil, terminou a minha faixa etária, eu ingressei para o profissional. Eu vou precisar jogar o Future lá. Normalmente são torneios muito concorridos, porque tem muitos juvenis querendo entrar, né? E aí você,
participa desse torneio entrando num pré-qualifying. Você vai jogar um torneio pré-classificatório. E aí você tem lá, dependendo do número de inscritos, você tem algumas etapas lá, né? Você joga 3, 4, 5 jogos no pré-quali para se classificar pro qualifying. Aí você passou pro qualifying, dependendo da quantidade, você vai jogar mais 2, 3, 4 jogos para daí sim entrar no torneio em si. E aí quando você entra no torneio, você vai lá e soma um pontinho no torneio. Entendeu? Um ponto. Esses torneios menores, filtros ali, eles te dão 20 pontos, 15 pontos, entendeu? Assim, a pontuação é bem pequena. Aí você imagina, eu, por exemplo, tá lá, sou um juvenil, né? Já com uma visibilidade grande, as pessoas já, né? Pô, esse menino vai se dar bem. E aí me convidam para jogar um aberto do Rio, por exemplo, que vale 500 pontos. E aí imagina que eu consiga ser campeão. Eu vou pular muitas etapas, porque eu já vou de cara somar lá muitos pontos. Isso aí vai me tirar lá de 2.000 lá na minha classificação, vai me colocar entre os 400, 500 do mundo rápido, assim, entendeu? Então, assim, é bem difícil. O processo é bem lento e bem difícil. Você precisa ali ganhando, soma 2 pontos aqui, 5 lá, 10, 20. Num torneio você vai muito bem, somou 30 e aí você vai pulando de categoria, né? Saí dos fields, vou para os Challenger, que são torneios mais difíceis. E aí já consegui o ponto para jogar um qualifying de um torneio maior, que é um torneio 250, né? Aí, pô, alguém já gostou e tal, já te convida para jogar o qualifying de um outro torneio maior que você não teria ponto, e assim vai. A pontuação ela é por temporada? Acabou a temporada, 0 a pontuação ou fica? A gente tem a Corrida dos Campeões, que era justamente dessa forma, você tinha um ranking só daquela temporada, e o torneio de carreira, né, que você vai somando pontos e defende no ano sequente. Então, se esse ano eu joguei alguns torneios e somei lá 1.000 pontos, no ano que vem eu tenho que defender esses pontos para não perdê-los. Imagina que eu ganhei um torneio somente, somei 1.000. No ano que vem eu tenho que ganhar de novo para manter esses 1.000 pontos. Senão eu vou perder relativo à fase que eu for desclassificar. Isso motiva o entendeu? atleta o tempo inteiro, né, cara? Porque eu vou precisar estar sempre bem para poder dar continuidade, entendeu? Senão E você o cai atleta, ele consegue assim, viver, não digo, né, um luxo incrível, mas ele consegue viver como sendo o trabalho dele mesmo, dentro sem nunca nem jogar um torneio desses dos maiores, né? Sim, Assim, tem muito atleta que ele vai jogando, que não é nada, mas são premiações. Sim. Tipo o cara que corre corrida de rua, né? Sim. Essas 10K, né? O cara que ganha 10K não é nada, mas é 5 mil, 10 mil de prêmio, né? Então o cara vai ganhando uma corrida aí. Se ganhar uma por mês. Tá com 10 mil no bolso, entendeu? Exato. Então o tênis também tem isso, né? Porque a gente só valoriza o cara que chega na TV, mas na verdade tem os caras que. Então, tem uns papatudo ali, tem uns caras que só vivem disso. Assim. Eles ficam jogando os torneios menores ali e ganha um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E tem algum mecanismo de proteção contra isso? Tipo assim, um cara que. Não que seja que nem um Guga, mas é um cara que poderia estar até jogando alguma coisa grande e o cara fica lá embaixo para poder ficar ganhando dinheiro. Não tem uma restrição, não. Mas ele mesmo se sente motivado e desafiado a fazer algo maior, assim. Ninguém quer ficar ali, né, ganhando fácil, né, vamos dizer assim. Teve até um lance engraçado agora de 2 tenistas que estão lá entre os melhores do mundo, que é um australiano, que ele é até um tanto polêmico, com um rapaz mais jovem que ele jogou alguns torneios menores e ganhou todos eles, assim, uns 4 torneios seguidos. E aí apareceu o nome dele e tal, pô, o jogador tá muito bem e tal. E esse jogador mais polêmico falou, pô, mas ele também tá ganhando os torneios, pô. E aí ele foi responder, mas eu tô aqui, tô ganhando, pô, vem aqui e ganha, tá? Aí ficou aquela, né, aquele... Mas não existe nenhuma restrição, não, entendeu? Cada um vai lá e monta o calendário da forma que acha mais conveniente pra si, entendeu? A premiação de um torneio tipo o Aberto do Rio, hoje é em quanto, mais ou menos? Se eu não me engano, gira em torno de 150 mil reais. É em dólares, né? Então, mas a premiação total é mais ou menos isso aí. Não vale a pena. Enquanto continuar esse valor, aí existe um padrão, tipo, todos esses torneios de 500 pontos pagam mais ou menos esse valor? Ou pagam exatamente esse valor? É um valor tabelado lá. Entendi. E os torneios Grand Slam pagam quanto, mais ou menos? Milhões, alguns milhões. Se não me engano, são 2,5 milhões de dólares. É
Alguma E coisa para cada tipo de legal. quadra, tem um tipo de tênis também, assim, porque eu sei que para de saibro, todo tênis ele tem que ser cor de abóbora, né? Pelo menos eles ficam, né? Não. Então, o resultado do jogo acaba sendo Tu pega aquele tênis e fala assim, ó, esse é o meu tênis para jogar no saibro. O cara que isso não aí. vai com tênis colorido, vai de tênis branco, claramente é a primeira vez que ele vai ser. Exato. Não, só vai ser uma vez que ele vai ter um tênis branco. Cara, eu joguei lá na tua quadra, acho que umas 3 vezes. Até hoje, acho que eu lavei umas 20 vezes o tênis até E hoje. não sai. Se joga o bagulho, chove, começa a ficar aquele barro em volta, assim, ó. Então, na verdade, os tênis são específicos, né? Então, Não, mas aí cada falando sério agora, pra tipo, cada... Porque, né, o tipo de Sim, saibro, isso aquele modifica, negócio de deslizar, exato. né? Os tênis para o saibro, ele tem uma característica, né? Para as quadras de cimento é outra coisa. E para grama também. Só que como a gente não tem quadras de grama, né, de forma abundante, você não vê... Até porque não é, muito- porque o pessoal pode achar que é aquela grama de campo de Não, futebol, né? é uma outra grama parada, muito né, que é um específica, tapete, exatamente. Uma quadra que é preparada somente para isso. E aí você não vê esse tipo de E deve ser a mais tênis, difícil, não. né, de manter, de trato. assim. De manutenção, sim, e de jogabilidade também. É a quadra mais rápida de todas, né? Eita. A bola é muito veloz, assim, ela quica muito pouco, né? E tem as imperfeições da grama, né? Isso também dificulta bastante o jogo. O tênis tem uma aderência diferente. Ele tem umas travinhas, sabe, assim, bem pequenininhas, mas que é bem diferente de todos os outros tênis que a gente utiliza normalmente, entendeu? Você acha se uma raquete é R$1.000, um tênis desse deve ser uns R$3.000. E já envolve não, lesão, você né? quase não acha, Os né? tênis, Mas tênis são para esporte caros. são muito caros. É por isso que é Sim, importante é o específico. patrocínio do De um empresa de material de atleta, esporte. Né? exato. É importante porque, assim, você tem muitos custos, né? De treinamento, de equipamento, de viagem, de alimentação, né? Na maioria das vezes você vai num torneio, você precisa levar alguém, você precisa levar um treinador, você precisa levar, né, um acompanhante. Isso só encarece o processo, entendeu? E o que você estava falando, a dificuldade de você achar o material, né? Exato, Achar um exato. tênis desse, quando você acha, Exato. você paga Exato. muito mais. Em que ponto, assim, do que você alcança a tabela de classificação, que aí o cara já começa a pensar, tipo, agora eu acho que eu posso ser patrocinado, acho que agora já tem uma empresa de material esportivo, já deve estar de olho em mim. Quando o cara chega em 700, 500 ou ainda tá longe de Não, pagar? hoje sim, isso é um pouco relativa. Hoje eu acho que assim, facilitou muito o processo pelas mídias sociais, né? Se hoje você consegue expor a sua marca, né? Com muito pouco, né? Você coloca lá no Instagram, você faz, né? Falei o nome. Você coloca lá, você, né, faz um vídeo legal, um vídeo promocional, você coloca suas viagens, suas competições. E isso pode despertar o interesse de algumas marcas, né? Que antigamente era muito difícil, você precisava já estar num posto, né, favorável para que esse acesso fosse realmente significativo. Cara, imagina Hoje não antigamente, tanto. se não apareceu na televisão, irmão, não tem. Exatamente, não tinha o que fazer, cara, não tinha o que fazer. Hoje a gente consegue, né, manipular de alguma forma para que se exponha de uma forma mais acessível, né? A gente vê em várias modalidades sendo feito dessa forma, né? O cara vai ali... Hoje, jogador de futebol, por exemplo, ele faz lá, né, monta, né, um perfil, bota no YouTube e o cara vai lá, acessa, gostei desse cara aí, já faz um contato, pronto. E antigamente não tinha, né? Se o cara precisava ir... aparecendo, tem um cara acho que ele está jogando no Madureira, Fala Fino, sei lá. Aí o cara no TikTok, ele tá monstro, ele tá com quase 2 milhões no TikTok. E no futebol e no campo... Não, ele é habilidoso, mas joga no Madureira e tal, mas no TikTok ele grava no vestiário, grava nos jogos, ele faz piadinha, o cara é um fenômeno, né? Hoje o cara consegue ganhar de outras formas, né? Capitalizar, né? Então esse acesso ao atleta facilitou muito o processo para quem vive do negócio, né? Para quem é atleta. Sim, consegue se expor de uma forma muito mais fácil, entendeu? Eu acho que isso é muito bom, entendeu? E qual é porque assim, você pode jogar simples, né? Sozinho, né? No tênis, Sim. e pode jogar em duplas, né? Exatamente. Aí o que muda? Por que uma pessoa joga... Por que alguns caras jogam campeonatos até jogam em dupla e joga sozinho? Por que só joga sozinho? Qual seria essa diferença? Então, isso vamos lá, bem no início mesmo. Assim, a quadra ela já modifica, né? Quando o jogo é para simples, ela tem um tamanho, para dupla ela já aumenta um pouquinho. E agora, em relação à característica de cada jogador. Eu, por exemplo, nunca gostei muito de jogar dupla. Eu sou o perfil de atleta, assim, que a gente falou... Até emendando a pergunta,
Por causa geralmente quem joga dupla é a galera que não tem tanta estatura, né? E como você não tem tanta estatura, na teoria seria um campo para você seria jogar duplas ou não? Então, eu já acho o inverso, assim. É? Porque acontece, o meu estilo de jogo, por não ter muita estatura, se baseia muito na minha movimentação. Eu sou um cara extremamente rápido, até por isso o apelido, né? Então eu me desloco muito bem, eu movimento muito bem, isso faz muita diferença no jogo. Para o jogo de dupla, não tanto, porque a quadra fica reduzida. Então não é o que vai determinar num jogo de dupla a movimentação. O resultado não vai ser determinado pela movimentação, e sim pela parte técnica. Assim, o cara que saca muito bem vai levar vantagem. O cara que responde muito bem o saque vai levar vantagem. E aí eu perco até um pouco do que eu tenho de melhor, que é me movimentar muito bem, que é fazer a bola voltar mais vezes para ganhar até na resistência dos meus adversários, entendeu? Então, pelas minhas características físicas, não se adaptam tão bem ao jogo de dupla. E aí eu acabei não escolhendo isso para fazer. E na dupla pode ter mulher e homem, assim, pode ter mulher e homem, mas eu penso assim, aí o campeonato, o torneio tem que ser de misto, ou poderia num torneio normal ter um homem e uma mulher e no outro ter só 2 homens? Como é que funciona Não, isso? normalmente tem uma divisão. Você tem lá torneio de simples, torneio de dupla masculina, dupla feminina e dupla mista, entendeu? Tem as divisões já bem definidas, entendeu? E como é que funciona a pontuação nesse caso? Tipo assim, se o cara ganha Se vale pra carreira, né? Assim, Vale pra carreira e de maneira igual? Para a sua categoria. Então, se ele jogar só dupla masculina, a pontuação vai só para o serve pra torneio. dupla, não serve lá para o não teu... serve para o torneio no de individual, simples, ele não serve. É Por isso, específica então, para... cara. E hoje, assim, que é algo que não acontecia há alguns anos, existem jogadores somente de dupla. Antigamente era o cara que jogava simples ia lá e e ele utilizava a dupla como um mecanismo para ele fazer um dinheirinho a mais, porque também tem as premiações. Às vezes, entrar no ritmo do torneio, porque ele, eu vou jogar o simples, que para mim é o mais importante, mas vou jogar a dupla também para eu soltar o meu jogo, para eu me adaptar às situações, o ambiente, o lugar, né? Então ele jogava a dupla também. Hoje não mais, hoje tem um cara que ele abdica de jogar simples para jogar somente dupla. Inclusive a gente tem 2 brasileiros, que são o Bruno Soares e o Marcelo Melo, que eles são jogadores hoje específicos de dupla. Começaram lá atrás como simples, mas não tiveram tanto êxito, né? Esse Marcelo Melo já não é tão novinho, né? Não, já estão com uns 30 e poucos anos. O Bruno é até mais velho que a mim, já tem uns quase 40. Mas conseguem jogar de forma extremamente competitiva, porque a dupla tem uma redução lá de espaço, e eles, né, não se deslocam tanto, ficam mais voltados para a parte técnica, entendeu? Isso aí facilita. No caso da Olimpíada, que é uma coisa meio nova, né? A Olimpíada, o tênis está na Olimpíada. A Olimpíada encaixa direitinho no calendário de todos do Grand Slam, no caso são os campeonatos mais importantes. E a pontuação da Olimpíada, como é que funciona? Então, eles como são de 4 em 4 anos a Olimpíada, acaba não mexendo muito no calendário, né? Somente naquele ano que vai ter, que eles fazem uma pequena adaptação, que aí zeram ali os torneios menores, porque nunca bate com o calendário do torneio, nenhum dos torneios grandes. Normalmente os torneios grandes ele tem uma duração de no máximo 2 semanas, né, que é mais ou menos o período da Olimpíada também. Eles não batem, né, o calendário, e isso não interfere tanto. E tem uma pontuação específica também para o torneio da Olimpíada também, que isso aí soma lá no sabe quantos pontos são? Mas quem ganhar ouro, sabe quantos pontos ganha? Pô, se eu não me engano, são 1.000 pontos também, cara. Caraca. São 1.000 pontos, exato. Porque Ou 2.000 pontos, tem que ver. Eu não sei se foi alguma parte de uma matéria fora de contexto que eu vi, ou se foi o jogo que eu vi que talvez o jogador tivesse cansado, que eu tava vendo, não sei se foi o Nadal. O Nadal jogou nas Olimpíadas? Não. Eu não lembro quem foi. Eu sei que era um jogador, o Murray. Mas jogou. Então, eu acho que ele tava totalmente desinteressado no coisa. Foi impressão minha? Ou realmente? O que teve de maior repercussão foi o Djokovic, que hoje é o número 1 do mundo, e ele teve algumas atitudes que não foram, eticamente falando, não foram condizentes com a personalidade, né? O que ele representa para o esporte, né? Ele perdeu um jogo que teoricamente era um jogo ganho, né? E ele jogou raquete, quebrou a raquete, né? Distratou o juiz, fez algumas coisas do tipo. E ele tinha também o jogo com
uma parceira, né, do país dele, que era dupla mista, e ele abdicou de jogar. Como ele perdeu a simples, ele ficou meio chateado. Falou, não vou jogar mais não, e tal. Aí teve Tirou a mulher da Olimpíada. Né? Tirou a parceira lá da Olimpíada, e teve algumas críticas, né? Mas que para ele foi assim, um momento único, assim, talvez não se repita. Porque ele conseguiu, no mesmo ano, ganhar 3 torneios maiores, né? Que foi a Australia Open, Roland Garros, o Wimbledon. Tinha a chance de ganhar a medalha de ouro. Né? Tinha a chance de ganhar a medalha de ouro e ganhar o último Grand Slam do ano. Quando você consegue ganhar os 4 Grand Slam, eles chamam de um Slam. Você conseguiu fazer um Slam. Você conseguiu ganhar todos no mesmo ano. Isso é muito difícil acontecer. E mais a medalha de ouro. Então ele teria feito um Gold Slam. Que isso aí só um jogador na história conseguiu fazer. E ele perdeu ali essa oportunidade e tal. Eu acho até por conta da pressão, né, de ter que fazer esse, né, um resultado extremamente, né, difícil e tudo mais. E isso acho que mexeu um pouquinho com ele. Ele perdeu ali um pouco do que deveria ser feito, né, como referência, né, que ele é para o esporte. E aí deu uma desestabilizada e comprometeu o resultado dele, entendeu? Quem foi esse último jogador que fez o Gold lá? Rapaz, é antigo, antigo, tem uns 60 anos. Então o tênis não é novo não, já é antigo. Tá. Entendeu? E quem você elencaria aí, assim, dos maiores da história, assim, do tênis? Tirando, assim, galera muito antiga, assim, porque Djokovic, né, um cara que entrou, né, Nadal, o Sampras, né? Sim. Então, isso acho que vai ser, assim, uma eterna discussão, né? É igual, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, pá, e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o Djokovic, né? Eu acho que ele em números vai ser o melhor. Eu acho que ele tem tudo para bater todos os recordes. Em polêmica também. Eu não digo nem... Talvez também. Eu não digo nem de ser o melhor da história, não. Eu me expressei errado. Por exemplo, sei lá, o Messi, o Ronaldinho Fenômeno, né? Que ganhou 2 vezes o melhor do mundo, né? Assim, em seguidos. Aí, então o cara é o melhor que se tem atualmente. Aí quando veio o Messi e Cristiano Ronaldo batendo várias vezes e ganhando, aí começou a botar eles na frente do Ronaldo. Não que eles tenham sido mais jogadores do que o Ronaldo Fenômeno. Eu digo, no tênis, o Djokovic foi assim, né? Ele pegou e veio e roubou meio que a posição da galera. Então, que tava... a minha opinião é justamente essa. Eu acho que o Djokovic, ele em números, ele vai conseguir ultrapassar todos os outros jogadores. Hoje eles estão empatados com 20 Grand Slam cada um, que é o Nadal, o Federer e o Djokovic, né? Que é assim, algo absurdo. O Pete Sampras, né, que é norte-americano, tinha 13, já se falava assim que era coisa... ninguém vai conseguir chegar onde esse cara chegou. Que acho que nessa época, até um pouco do Gustavo Kirten, assim, o cara mais famoso do tênis era o Sampras, né? Tinha o Agassi. O Agassi também. O Agassi que eles batiam de frente ali, o Agassi, se não me engano, tem 7 ou 9 ali, eles, batem de frente e tal. Já se falava em números absurdos. O cara tem 13 Grand Slam. E cada um deles tem 20, cara. Os caras, assim, acho que nos últimos 20 anos, só eles que ficaram ali revezando entre eles, cara. Eu ganho, tu ganha, eu ganho. Cara, só dava os caras. Então, acho que o Djokovic, ele vai passar todos os outros jogadores. Ele é mais novo que os dos 3, né? Ele é o mais novo e continua muito bem, né? Assim, o Federer teve lesão, tá fora, o Nadal também, ele não tem lesão, ele continua jogando e altíssimo nível. O Federer também não é mais... É o mais velho deles, todos. Então, acho que o Djokovic em números passa. Mas, pra mim, o Federer é incomparável, assim, pelo estilo de jogo, né, pelo comportamento, né, o que ele representa pro esporte. É o cara que... E o que isso aí já é uma coisa totalmente opinião pessoal tua, né? Não tem como bater de frente. É igual o Messi e Cristiano Ronaldo. Exato, né? É um tem estilo. Gente que bate, eu, por exemplo, sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Sim, eu acho também, ele um monstro. Assim, exato. acho que Messi, eu acho que ele tá muito acima do Messi. Já tem gente que fala, mas a habilidade do Messi... Exato. E ele é um jogador extremamente habilidoso, né? O Cristiano Ronaldo. O que ele faz com a bola é extremamente habilidoso. Então, eu acho o Federer, assim, fenômeno. O que ele faz na quadra, fora da quadra, ele tem uma instituição que ajuda e tal. Então, assim, eu acho que ele é um cara... né, para mim vai ser o maior de todos os tempos, mas em números o Djokovic eu acho que
vai no ultrapassar caso, todos eles. Desempatando, eu tô com ele. O Federer, pra mim, também é o maior da história. E tô contigo também. Pra mim, o Cristiano Ronaldo. Exato. No fim dos casos, Nike patrocina a gente, tá? E outra coisa, aí vamos lá para assuntos, vamos entrar numa polêmicazinha aí. A mulher, porque tem sempre aquele papo, parece que eu tô falando não é contra não, tem sempre papo, acho que tem que ter esse papo sim, que muita mulher acha que a mulher não tem a mesma força do homem nos esportes porque ela não pratica desde cedo, com incentivo, com tudo, que o corpo dela não desenvolve tanto quanto do homem porque ela não começa a fazer lá cedo como o homem já é meio que preparado para fazer. Eu discordo um pouco, eu já acho que é fisiologia. Acho que é igual do homem para a mulher, é igual em muitos casos para mim do negro para o branco. Você pode falar o que você, tirando, exclua racismo, qualquer coisa assim, mas falando assim, comparação mesmo muscular e tal, o negro geralmente é muito mais forte do que o branco, né? Dependendo de alguns esportes, ele vai se sobressair. Né? Já outros, eu acho que, se eu não me engano, é na natação, que já dizem que o branco ele tem mais vantagem que o negro, enfim, entra esse papo, né? Mas aí, você acha que a mulher nunca vai chegar perto, quando tem esse torneio misto, por exemplo, você acha que a mulher só vai ser um diferencial num torneio misto se ela é muito melhor do que a mulher do outro time, ou se tu acha que ela pode fazer uma diferença num jogo de duplas? Eu acho que não faz diferença. Tanto que, na regra, ali as adaptações que a gente, né, que foram feitas já no jogo de dupla, né, a gente comentou ali, quando você empata em 40-40, né, que em determinado momento do jogo, você precisava ter uma disputa de vantagem. Hoje, no jogo de dupla, já não se precisa mais. Então, se empatou 40-40, quem fizer o próximo ponto ganha lá o game. Mas alguém grita, quem fizer ganha. Não precisa. Valeu da coca, hein? Prepara de fora aí, quem fizer ganha. Na verdade, o árbitro, né, ele vai descrevendo as pontuações e aí ele fala lá, né, o no edge, que é, né, a forma lá em inglês, que é sem vantagem. Então, 40-40, quem fizer o próximo ponto ganha. E é obrigado o homem sacar no homem e a mulher sacar na mulher. Então, você já vê que não tem como comparar. Que a mulher, na média, ela vai sacar 160, 170 km por hora. É o seu saque mais forte. 170, 180 estourando. E depende, se for a Serena Williams, chega nos 210. Isso, então. A Serena Williams, ela destoa absurdamente das outras. Ela saca como um homem saca. Mas são pouquíssimas. É ela, a irmã... Tanto é que você vê o legado que ela fez e como ela passou por cima de tanta gente. E hoje ela com 40 anos, praticamente, com um filho, né? Ela até meio fortinha, né? Até fora do peso. Se colocar, ela joga ainda de igual para igual com as melhores que estão no circuito, entendeu? Você vê como é que ela é absurdamente desproporcional. E os homens vão sacar 220. Então, assim, não tem como comparar a força de um homem com a força de uma mulher. Pô. Isso é extremamente... É estranho como no tênis ainda não apareceu nenhuma atleta trans, né? Por enquanto. Porque na hora que aparecer, se no vôlei, ter, né? Já tem aquela aqui no Brasil que tá passando por cima de todo mundo. Na hora que aparecer um no tênis... Que aí é tete a tete, né, irmão? É 1 para 1 aí. Então, vai ser muito maior. No atletismo já tiveram alguns casos, né? Problema com isso. A gente teve a Ednancy Silva lá, que teve... né? Que é hermafrodita, né? Ficou ali uma discussão muito grande, porque ela era desproporcional em relação às outras mulheres, pô. Muito maior, muito mais forte, né? Então, nesse caso, não tem como comparar. Inclusive, a Serena Williams, né, num determinado momento da carreira, ela tava ganhando tanto que ela falou eu lembro assim... que ela falou que eu quero jogar com homem agora. Aí os caras, que isso, cara? Não, melhor não. Vem não, que chegou a ter vai dar ruim pra você. Não. É porque elas treinam com homem também, né? Né? Treinam. Elas treinam também. Não, mas fizeram algum desafio? Não chegaram a jogar. Os caras até falaram assim, eu te dou de vantagem e tal, isso aqui, mas acho que não. Tinha que ter feito, era igual a Marta, né? Mas pro cara que não tem pagaria, mas pro cara que jogasse também, o cara, tipo assim, se tu ganhar, tu fez tua obrigação. Se tu perder, imagina o mancha. Exato, mas então, bota a Marta no Campeonato Carioca da terceira divisão. Não tem condições, pô. Não dá pra ela. Eu acho que se botar ela no Vasco hoje, ela veste a 10 com certeza. Tá, mas a gente tá falando de futebol, de alto nível. Não tá falando do Vasco. Se não fosse o Botafogo... bicampeão. A que ponto chegamos? Bicampeão, pô. Acho que a pior parte de ser vascaíno tá sendo isso. A gente tá chacota do Botafogo. Antes da minha próxima pergunta, vamos para mais uma graça aqui, ó. Maçã e jiquitaia.
Você aí de casa, por favor, diga o que é jiquitaia. A gente não sabe. Você sei que são ingredientes veganos. Tem que chamar a Carola, que o marido dela sabe com certeza o que é jiquitaia. É verdade, ele deve saber, E né? eu tô com saudade dele. Ele abandonou a gente, né? Abandonou, Nunca mais não, falou nada não, com a não. gente. Tá, mais uma pra provar aí. Deixa eu experimentar. Tá mais aí. Deixa eu experimentar. Não. Tu sabe não o que é Não, jiquitaia? gosto. O Pedro não gosta de coisa diferente, não. Vou perguntar pro Pedro de novo o que é jiquitaia, Pedro. É, porque não é... Cara, de não Aquele sei o que jeito eu não. tô fazendo aqui. Ó, bebida milenar, de origem incerta e sabor complexo. Levemente doce, picante e ácida na medida. O sweet o refresca, revigora e hidrata. Olha. Depois tá descrito, fica mais confuso ainda. Né? Agora eu fiquei até um Tem pouco como- mais sem saber o que é o negócio. Pode né? explicar, não. O cheiro. Com a coloração meio amarela. Gostei muito dela, do já cheiro, meio não. marrom. Boa. Gostoso. Caraca, o cheiro não é maneiro não. Mas aí quando tu bebe é bom. Gostinho do Esse maçã, foi o né? primeiro sabor dele. É o mel que é bem forte, né? É. Bem gostoso, cara. Pique, me fala aqui, você... Tu Isso aqui é uma cachaça, isso é maravilhoso. começou, aí teve esse teu começo, né? Teve esse impacto, né? Estrondoso. Aí você chegou aonde, né? Você foi para esses torneios, até onde você chegou? Aí você se estabeleceu, como é que foi isso? Assim, em que momento que você saiu de lá para ficar só nas aulas? Como é que foi isso? Então, a gente tem algumas, né, etapas que a gente cumpre baseado, né, de quando você inicia lá no juvenil. Eu comecei a jogar tênis já muito tarde, com 15 anos para 16 anos. E isso fez com que a minha carreira como juvenil fosse muito curta, assim. Eu precisava acelerar muito o processo, porque já estava muito próximo do término dessa parte inicial, que é tão importante, porque é a hora é onde você consegue desenvolver muito tecnicamente, né, adquirir experiência, porque você, teoricamente, não tem muita responsabilidade com algumas coisas e tudo mais. Então, esse meu período foi muito curto. E aí eu tive que acelerar muito o processo. Joguei durante algum tempo os cariocas, né? Tive ali, consegui ficar entre os 3 primeiros e tal, né? Oscilava, né? Um período curto, mas consegui algumas coisas, alguns campeonatos, ganhei alguns torneios e tudo mais. Depois, já fui experimentando jogar alguns torneios, que a gente chamava de torneio de grana, né? São torneios não supervisionados pela ATP, né? Mas torneios que pagam algumas premiações que na maioria das vezes são até maiores do que os torneios da ATP de nível inicial, né? Então fui ali experimentando alguns torneios nesse nível e aí depois comecei a ingressar nesses torneios, né, já nível ATP, que são os Futures, são as primeiras categorias. Joguei algumas etapas e tudo mais. Só que eu tinha um dificultador muito grande, que é justamente a parte financeira. Você imagina, né, eu ainda era pegador de bolinhas, então eu catava lá as bolinhas, juntava ali o dinheiro, pedia ajuda de um, de outro e tal, e viajava para Belo Horizonte. Ficava lá 3 dias, 4 dias, aí eu tinha viagem, né, hospedagem, alimentação, né, a inscrição do torneio, material, que as cordas da raquete que elas arrebentam muito. Você precisa ter bolas, né, de um bom estado, normalmente novas, para você treinar, que são as bolas do torneio, né. E isso gera um custo muito grande. E aí eu não conseguia dar sequência aos torneios. Eu jogava um torneio, ganhava 2, 3 jogos lá e perdia. E aí eu só conseguia fazer isso de novo 6 meses depois, pô. E no mesmo torneio, assim, a gente tinha contato com os outros atletas e, pô, e aí você vai lá de Santa Catarina? Eu falei, pô. Aí tu tava aí? A gente vai se encontrar lá, né? Só vi o cara 6 meses depois. Então tinha essa dificuldade muito grande, né? Sim, não conseguia dar essa sequência porque não tinha condições mesmo financeiras para que, né, fosse dessa forma. E aí já foi chegando já ali naquele limite, assim. E aí, o que você vai fazer? Então eu já tinha uma formação Tinha uma técnica. pressão familiar também, não? Não, porque os pais até nem sabiam o que acontecia, assim, né? Eu achava até que aquilo ali era uma perda de tempo, né? Pô, você tem que trabalhar, você tem que, Tênis, nunca ouvi falar de tênis. Só que assim, isso começou a mudar quando saiu uma matéria no jornal, né? Lá da primeira conquista que teve e tal. Aí depois eu tive até um episódio que foi também bacana, que foi a Sport TV, foi fazer uma filmagem, né?
com a gente, então foi lá em casa e tal. Aí acho que eles começaram a ver que realmente o negócio né, tinha uma cara diferente, né? E aí, assim, já começou a tomar aquele... E agora? O que você faz? Você continua tentando ali, né? Ou você encara o profissionalismo de uma forma diferente, né? E eu tinha sempre lá o incentivo, né, do Guto lá na época que, né, eu trabalhava com profissional. Tem que fazer educação física, tem que estudar para você poder dar aula e tal. Que era um caminho contrário da maioria dos professores de tênis. Na maioria das vezes eles eram ex-boleiros que começaram a jogar bem, passaram para um nível acima, que são os rebatedores. São os caras que somente jogam sem passar orientação, né, pro outro jogador, né, pro cliente, o que seja. E aí depois viram um professor. E eu tive essa transição também, mas em determinado momento, não, tem que estudar para você dar aula e tal, é legal. Então isso ali para mim foi um grande incentivo. E aí eu preferi tomar esse rumo, né, de ter uma formação acadêmica para poder dar continuidade no trabalho, entendeu? E aí acabei me distanciando um pouco dos torneios por conta disso, porque, né, aí já tinha um compromisso e responsabilidade com o aluno, a faculdade que já se iniciava e não tinha como conciliar tudo isso e treinar e ter um custo também a mais das viagens, das competições. E aí fui acabando deixando um pouquinho de lado, entendeu? Tu já passou perrengue brabo, assim, essas competições? Tipo assim, tu juntou o dinheirinho só pra jogar ali, chegou lá, não tinha nem pra comer, pra ficar... Algumas vezes. Já aconteceu de chegar em torneios e pedir, no clube. Uma vez eu fui num torneio em Guarulhos, um torneio desses, né, profissional. Aí cheguei, o dinheiro tava contadinho. Eu cheguei achando que o meu jogo era no próximo dia, não era no terceiro dia. Caramba. E aí eu falei, caramba, e agora? Agora vai dar ruim, né? Aí cheguei lá no clube e tal, e falei com outro cara, só, pode dormir na cozinha, cara, se tu quiser, aí, caramba, não, beleza, não tem problema não, durmo na cozinha. Aí acabou que o cara, não, legal, vou deixar a recepção aqui, tem um sofá, tu consegue ficar ali. Isso aconteceu algumas vezes, né, que aí eu vi que aquilo ali funcionava, eu já ia em outros torneios, olha só... Sou do Rio, caramba, tal. Em todos os torneios dá pra fazer esse esquema aí, eu fico por aqui e tal, não tem problema não. Aí a galera sabe da dificuldade que é, né, ter essa trajetória, assim. Eu te perguntei isso porque uma parada que eu fiz que eu achei chocante, cara, foi que eu corri a São Silvestre em 2010. E aí fui pra São Paulo, né, sim. Aí me arrebentei porque eu, na verdade, eu ia no dia da corrida. Na época a São Silvestre era tarde, agora é de manhã. Sim. Mas ela, na época, era tarde. Aliás, era tarde. Aí eu fui pra lá, a minha viagem era no dia 31, que é meu aniversário, 31 Sim. de dezembro. Então eu ia pra lá, ia correr e pegava o avião quando ela acabava e já voltava Sim. pro Rio. Aí, só que pra pegar o kit da corrida é no dia anterior, é no dia 30. Aí o professor da academia que ia mais Sim. cedo, pegava o de todo mundo e entregava. Distribuía lá no dia 31. Só que aconteceu, o cara não pôde ir e todo mundo desistiu. Aí só eu fui o único que fiquei de ir. Aí o cara não ia mais pra São Paulo, me avisou. Sim. Aí eu falei, também não vou mais não, cara, não vai rolar e tal. Aí minha esposa, tu já tá com o avião pago, a corrida tá paga. E eu tinha torcido o tornozelo uns 2 meses antes, tava sem correr, porque eu fui lá sem nem correr. Sem treinar. Ela falou, cara, vai lá ver, cara, vai ver como é que é, evento maneiro e tal, né? Aí eu falei, tá, beleza, só que eu tive que ir no dia 30. Mas eu decidi ir no dia 29, eu comprei a passagem de ônibus e fui de ônibus, só voltei de avião. Sim. Cara, quando cheguei lá em São Paulo, fui no primeiro hotel, esgotado. O segundo, esgotado. O terceiro, esgotado. Eu rodei, fiquei 5 horas rodando ali o entorno da Paulista, né? Já de noite eu fui achar uma casa que o cara alugava o quarto. O cara tinha 3 quartos, assim, só pra dormir, né? Cara, eu vendo os caras na calçada da Paulista, os quenianos. Quenianos, assim, já... descalço, eles correndo descalço a corrida e dormindo na calçada mesmo, só com um jornal em cima aberto, o cara era igual um mendigo. Caraca. Os caras dormindo, eles juntavam, faziam, eu vi que era queniano, poderia ser africano e tal, de algum outro país, porque cada língua deles... também, né? Não, mas cada língua deles, eles estavam falando a maioria estava falando inglês e tal. E aí até um angolano que até falava um português, que eu acho que é mais difícil, mas fala inglês, irmão, que eu não consigo entender se é português, não. Português de Moçambique. Será que se um deles ganharem, eles já tem um prêmio entre eles? Não sei, cara. Mas na verdade a premiação começa muito lá em cima. Esses caras mesmo, eles ficam muito lá embaixo, não ficam
os principais africanos, eles, né, têm dinheiro. Tem Então, patrocínio. esse é um dos projetos lá que né, a Argentina, como eu citei antes, que eles fazem, né? Então, assim, juntam 10 atletas e todo o que for arrecadado como premiação, eles juntam, vão para outro torneio. Quando um desses se destaca muito, eu tô ganhando sempre tô, chegando, ganhando, agora eu vou me dedicar sozinho, e aí abre vaga para um outro que tá chegando também para poder fazer parte, isso Mas ele alavancar a carreira sai pra deles. poder abrir a vaga de outro, ser ajudado, ou ele sai porque ele fala, rapaziada, tô cansado de levar vocês nas costas Exato. E aí quando ele sai, ele abre a vaga para outro. Porque ele é muito entendeu? bonzinho, né? Escolhendo as palavras. Eu já tava aqui, me comovendo com o cara tá sendo... Não, ele só, tô ganhando muito, né? E eu tenho que dividir, tô ganhando 100, tu ganha 3, ele ganha 10, aí ganhei 100 de novo, aí, agora eu vou sozinho, porque eu acho que eu já consigo me manter sozinho, e aí dá a vaga para o outro poder fazer parte. E qual foi o momento que você parou, assim, acho que é hora de parar com as competições e tal, aí você já emendou para ter o teu espaço ou já estava acontecendo ao mesmo tempo? Não, assim, a gente, na verdade, nem pensava muito em ter nada que fosse meu, não, porque eu estava ali, estava bem confortável, né, uma situação, né, dava aula e tudo mais e tal. Só que a gente acaba não sendo dono das suas ações 100%. Você está num ambiente, um espaço que não é teu, né? Você não pode tomar as decisões por si só e tudo mais. E aí, em determinado momento, eu falei assim, cara, acho que é hora de eu definir um pouco mais o que eu quero para mim, porque amanhã depois eu posso não ter as opções que eu tenho hoje, entendeu? Hoje eu tenho a opção de dar aula aqui, de dar aula num condomínio, de fazer isso, fazer aquilo. E amanhã depois isso pode não acontecer. E eu poder fomentar mais o meu leque para que eu tenha uma diversidade para poder arrecadar mais, né? Porque a gente só dando aula ali, quadra o tempo todo é difícil, né? Tem dias que eu trabalho 10, 12 horas de aula. O teu próprio espaço lá é um espaço multiesportivo. Exato. Né? Assim, não tem só o tênis, Não tem só o tênis, exato. É onde que ela fala? Lá na Caixa Morra, próximo ao Clube da Michelin, né? Então, assim, a intenção era justamente assim, associar outras atividades, né, e aumentar, ampliar o espaço para que tivesse uma arrecadação sem que dependesse só da minha presença. Né? Hoje a gente consegue, graças a Deus, tem 2 quadras de tênis, então eu estou dando aula numa quadra, você tem um aluguel, você consegue movimentar o espaço para que o negócio ande sem a minha presença. Tem a quadra de areia, que a gente tem atividade como beach tênis também. De tênis é uma só ou são 2 também? De tênis são 2 quadras de saibro. Porque tem uma que é logo em cima, tem um bar em cima, né? Exato, e tem uma mais para fora, assim, do lado. Então são 2 quadras de saibro, né? E tem a quadra de areia, que, né, inclusive, tem o futevôlei, né? A gente faz trabalho de futevôlei, de beach tênis, tem o funcional. Então, né, o fato de ampliar o espaço foi prevendo já no futuro ter um descanso corporal. Dá aula de futevôlei também? Também dou aula de futevôlei, já participei de alguns torneios profissionais também. Tu não consegue fazer uma embaixadinha. Nem eu. A gente... como eu sou, né, desde cedo, né, envolvido com esporte, assim, sempre gostei muito do futebol, tentei durante um período ser jogador de futebol, né, a gente passou ali, vai no clube, vai em outro, faz aquelas coisas, né, que a maioria passou também. O futebol entrou na minha vida há alguns anos, só como recreação, né, e há mais ou menos uns 6, 7 anos eu vi uma oportunidade de desenvolver o trabalho também do futebol na região, que não tinha nenhuma escolinha, não tinha ninguém que fizesse esse trabalho, né? E eu acho um esporte fenomenal, que você consegue englobar jovem, idoso, mulher, né? Todo tipo de pessoa, e é uma atividade intensa que promove muito prazer, muito prazerosa. Tem a associação ao futebol, que, né, todo mundo gosta de futebol, então a gente consegue lá também fazer esse trabalho. E lá no teu espaço ainda pretende construir mais coisa lá? Ainda tem Sim, espaço a gente tem projetos, tem coisa boa lá na frente, né? Então a gente tá caminhando devagarinho. E tu pensa em promover, tipo, torneios de tênis aqui em Campo Grande, essas coisas assim e tal? Sim, a gente tem, assim, normalmente eu faço pelo menos um por ano, assim,
Porque eu fico muito restrito em relação ao horário, porque a gente atende, além das aulas, os clientes que né, jogam Regulares, durante a semana, eles têm lá seus horários, né? A gente chama de mensalista, né? Ele tem lá seus horários já pré-determinados. Então, assim, eu tenho muito respeito a essas pessoas porque eles que mantêm ali o espaço funcionando. Quando você começa a colocar muita atividade, você acaba tendo divergência de horários, isso é um pouco complicado. Então, assim, pelo menos um por ano eu deixo reservado para que a gente faça isso, até porque a gente trabalha com a formação, né? A gente inicia o processo de aprendizado lá desde o início. E isso aí, né, os torneios fazem parte dessa formação, né, desse aprendizado. Então, a gente, pelo menos um por ano ali, a gente deixa para que os alunos tenham essa experiência, né? Se precisar de uma parceria em locução lá, pode falar com a gente, que o Chassi, ele se comunica muito bem. E eu sou bom em expulsar torcedor. Aí na hora de chamar a atenção de torcedor, eu posso... A gente pode fazer um bordão se precisar também, né? Um bordão, Esse cara é bom no bordão. Fazer alguma coisa com Pique Esportes, né? Então. Eu tô brincando, eu não vou expulsar ninguém, não. Como o Chassi falou, eu sou advogado da pessoa que tá errada. Aí se você chegar e falar, tem que expulsar aquele maluco que tá falando muito, mas por que aí eu vou falar, nem tá falando toda esse cara tá falando, ele é bonzinho, falou super bonzinho aqui também. A mulher dele briga com os caras, ele fala assim, não, mas o cara não deixa tem ele problema livre, e tal. Deixa ele livre. Ô, Pique, então, tipo, pra quem quer começar a jogar tênis e tal, que se interessou aí, como é que é? É uma escolinha lá, tem os dias certos, é por idade, como é que funciona? Homem, mulher, como é que é? Isso, então, a gente atende a todo tipo de público, né? Homens, mulheres, idosos, criança, né? Quem quiser, quem que tiver disposto a praticar uma atividade física, a gente está ali para poder ajudar, né? Em relação às aulas, a gente tem alguns dias pré-determinados e horários, né? Normalmente para as aulas. Por onde isso? Pelo Instagram, pelo site? A gente tem um Instagram, que é @piquesport, né? Então a gente tem alguns horários já pré-determinados, né? Em alguns dias da semana. Para as aulas coletivas, são as aulas mais acessíveis, que você consegue, né, colocar algumas pessoas no mesmo horário para que isso tenha um decréscimo em relação a valor e tudo mais. Então isso ajuda bastante, principalmente para quem está iniciando, né? Para tomar, né, um primeiro contato, ter gosto no esporte. Geralmente o cara que está iniciando, ele faz quantas aulas por semana? Normalmente inicia com uma vez por semana, até para ter uma adaptação em relação à parte corporal, né? Na maioria das vezes as pessoas procuram uma atividade porque são sedentárias. Então, às vezes a gente vai fazer mais de uma vez na semana, tem uma dificuldadezinha, né? Tem um esforço a mais. É um esporte que lesiona menos, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu conheço muita gente hoje, que o Rodrigo Raro, que joga lá, o Wayne, caras que pararam de jogar futebol porque eles se machucavam o joelho, machucavam o tornozelo e tal, e aí foram pro tênis e lá não se lesionam mais, né? Assim, só reclamam muito de dor no braço, aquele tal, às vezes, né? Mas... Normalmente o tênis especificamente, né? É uma atividade que não tem contato físico, né? Você tá do outro lado do seu adversário, isso aí já ajuda pra caramba. Futebol, né? É muito complicado por conta disso. Na maioria das vezes o que acontece são desgastes por conta do número de repetições. Você faz o mesmo movimento muitas vezes, então você vai ter um cansaço maior da sua musculatura, mas não lesão especificamente, a menos que você esteja fazendo alguma coisa errada, né? Algum movimento que não esteja dentro do padrão ali, entendeu? Então, lesão... Por isso que é bom fazer aula mesmo. Orientado, exatamente. Não só jogar é muito legal, mas se você tiver uma orientação, o seu jogo vai ser melhor e você, né, diminui muito as chances de ter algum problema físico. Eu achava que era mais propenso a ter lesão porque é muita arrancada, né? Muita explosão, né? Sim. Todo movimento que vai fazer praticamente no tênis, você tem explosão primeiro. Só que são movimentos curtos, né? Você explode 2 metros, 3 metros, então é diferente do futebol, um lateral direito, que ele explode às vezes corre 15 metros. 30 metros, né? E o tênis é bem curtinho, você explode 2, aí retorna, explode 2, retorna, então você até acaba porque não aquelas jogadas que a tanto. gente vê na TV, Só na que televisão. o cara dá aquela pingadinha, que o cara corre, vai lá, dá aquele tapinha, aquilo só existe na TV. Só na Porque quando eu fui televisão. jogar lá, o cara jogava, valeu, e perdi. Valeu. Dá a bola aí, joga outra aí. por favor. Aquela parada de virar de costas e bater por baixo da perna que eu vi o Roger Federer fazer, é só ele que faz também? Não, a gente Que faz não, também. essa galera faz, cara. O treino, o Rodrigo, né, que todos fazem no jogo. A gente faz também, né? Aquilo ali É um recurso também, né? É um pra recurso. quando- Aquilo ali é quando treinável, tá bom, você né? treina, não é palhaçada, não é adição. Aquilo ali é um fundamento, Uhum. entendeu? A gente chega o momento certo, né? Tem a hora certa de aprender. Você vai desenvolver, porque é um fundamento do jogo, entendeu? É uma jogada que você só consegue fazer
em determinada situação. Então tem que treiná-la também. Até porque tem entendeu? o time da bola, né? É Exato, tipo o Ronaldinho que exato. vai olhar pro lado e tocar pro Então, outro. mas é diferente do futebol, por exemplo, da bicicleta. Você não vê ninguém treinar a bicicleta. É um recurso ali, aconteceu, Eu o cara acho que dá a uma comparação, bicicleta. essa jogada por baixo Entendeu? da perna, comparando, é aquela que o Allan Kardec do Vasco, que fez aquele cruzamento, o cara que não tem esquerda, De que letra. quer cruzar, Léo ele Lima. faz aquilo de Léo Lima, né? Isso, Lembra Léo aquele Lima. cruzamento? Eu acho que é mais ou menos essa jogada, né? Isso, Assim, o Léo, que o Léo fez isso, É. até foi um dos momentos marcantes da... Então, acho que... Léo é até camarada, ele joga futebol junto, até parceiro. Aí, porque eu acho que aquilo é tipo um recurso, né? O cara que não tem esquerda, aí o cara vai lá e cruza de letra, ele consegue fazer. Acho que não tem essa Assim, outra não mão, né? necessariamente. Porque o cara tá porque- correndo pra cá e tem que jogar a bola pra lá, né? Então ele Isso. não teria como virar, né? Então, mas ali no tênis, por exemplo, assim, ali não tem outra coisa pra você fazer. Ali ele pode escolher ou chutar de esquerda ou chutar de letra. É. Ou chutar de 3 dedos, por exemplo. Pode bater É. no 3 dedos e dar uma bola. Então Agora, tem ali algumas ou o opções. cara faz Ali ou aquilo ele faz ali, ou ele aquilo ou ele perde o perde a lance, né? bola, exatamente, entendeu? Então ele tem que treinar porque naquela situação ele só consegue fazer aquilo ali. Porra, mas foi. Mas Entendeu? porque assim. Não vou dizer que foi por essa jogada que eu me apaixonei por Roger Federer e pelo tênis. Sim. Mas essa jogada foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Sim. Ele faz com a simplicidade, com a naturalidade. Exato, Parece que ele faz aquilo exato, toda hora, exato, tá ligado? exato. Mas faz, né? Porque fica tão dia inteiro na quadra, toda hora aparece aquilo ali, ele vai lá e acaba exercitando muito, entendeu? E aqui uma última pergunta que eu esqueci, a gente passou do assunto, mas eu esqueci de perguntar. Fiquei de perguntar e esqueci. Eu lembro, isso me marcou também, era aquele jornal Rosinha que tinha, era o Jornal dos Esportes, né? Na época que o Guga, logo depois, porque o brasileiro é assim, né? O cara ganha, vira o maior ídolo nacional, exato. aí se ele fica em Perdeu. segundo na próxima competição, Não, ele é um lixo, exato. né? Acabou a graça. E eu lembro que o Guga foi jogar uma que não era saibro. Aí um outro torneio, e aí ele ainda foi bem, acho que ele perdeu na semifinal, mas aí a Globo tava transmitindo, aí acho que eles devem ficar bravinhos, porque perderam ali também, né? E aí eu lembro da reportagem, era assim, era um Guga, ele tinha assim, Roland Garros, era um leão na cara dele, e aí depois ele um gatinho no outro Isso, negócio. é. Eu lembro dessa capa desse jornal, dos esportes. Tu acha que o Guga, se não tivesse a lesão que ele teve, né, esse problema que ele tinha no quadril, ele teria sido um dos maiores também ou não era pra tanto? Era só um grande jogador? É um grande jogador, né? Mas eu não acho que seria um Roger Federer, um Djokovic, não chegaria entendeu? nesse. Acho que não chegaria tanto. Mas de brasileiro, acho que ele... Não, superou, é o melhor de todos os tempos. No Brasil, em conteste, né? Mas assim, pelas características, principalmente pelas características físicas. Ele era muito grandão, era um jogador lento, entendeu? Muito propenso a ter lesão pela estrutura física, né? Ele era magrão, né? Aquele jogador meio... E na época dele não se fazia tanto trabalho específico para melhora da performance física no jogo, entendeu? Tanto que ele só tinha um treinador lá, que era o Larry Passos, lá na época e tal. Não tinha um staff, não tinha uma equipe que acompanhasse ele. Hoje você vê os jogadores, tem um box dele lá, alimentação toda, né? o nutricionista tá junto, 2 preparadores físicos, 2 treinadores técnicos, mais a mulher, mais não sei quem, mais o pavô e tal. Então tem toda uma estrutura por trás que facilita muito o processo e consegue fazer com que o Federer, por exemplo, com 40 anos esteja jogando até hoje em altíssimo nível, entendeu? E na época dele não tinha muito isso. Tanto que o Agassi até comenta, ele publicou um livro, né? Aí você lê lá, ele falando dessa diferença, assim, porque ele tinha um treinador que exigia dele um tipo de coisa que ele não usava para nada no tênis. E ele falou, pô, caraca, eu vou jogar e fico morto, fico cansado, pô. E ele achou um outro treinador que falou assim, pô, mas como é que você treinava? Ele falou, treina assim, ficar, pô, você tá doido, pô, você não vai usar pra nada, para com isso aí, vamos fazer tudo diferente. E aí o negócio começa a ficar um pouco mais profissional, um pouco mais dedicado ao que ele vai precisar realmente, entendeu? Então, o Guga, acho que ele soube explorar o sprint dele, né? Exato. Deu Eu aquela até acho que ele pancada, poderia ganhou, né? fazer mais coisas, né? Uhum. Porque ele teve a lesão no auge, ele tava número 1 do mundo, ele tava bem pra caramba e tudo mais. Eu acho que ele poderia ter feito Acho que o último mais que ele ganhou coisas. lá do Grande lá. do Wimbledon, Roland Garros. não, Roland Garros, que é o de sabe? saibro, ele já estava bem ferrado, né? Que ele já falava que tinha muitas dores, Já fazia incomodava infiltração, e né? tudo mais, exato. E aí ele, 2 meses depois, ele acabou tendo um problema maior. Mas eu acho que ele faria mais coisas, assim. Era um excelente jogador, principalmente na época, né? Jogava muito bem.
Só que fazer com que ele ficasse aí até os 40 jogando, eu acho que era Ia ser muito muita- pouco provável, exatamente. Explica uma entendeu? coisa. O tênis, ele não tem muito espaço largo, né? Ele é um jogo bem lateralizado. Por que não é uma vantagem pro Guga ele ser magro, ter uma envergadura maior que a maioria? Por que isso não é uma vantagem para ele? Atrapalha. Sim, porque o jogo é muito veloz, né? Se você avaliar que uma bola daquele tamanho, né, a espessura dela, ela atinge 200 km por hora, num espaço de 20 metros, mais ou menos, né, que é de uma ponta a outra da quadra, isso faz com que ele tenha que ser muito veloz, apesar da envergadura dele ocupar uma área grande, mas ele precisa atingir né, O movimento do corpo. o movimento do corpo dele com velocidade. Isso é um dificultador muito grande, que para os baixinhos, por exemplo, é um facilitador. É mais fácil. É Eu tipo não- tu comparar um carro pequeno com um carro grande. Exato, Né? Pra tu dar uma rodada picape, com um carro pequeno, tu vai rodar facinho. exato, Agora, uma É porque eu tava picape comparando com o goleiro, né, grandona. por exemplo. Você vê a arrancada, né? Você bota um carro pequeno com um up, com um motor TSI, pá, e bota uma S10. Até ela sair, o up já foi embora. Mas o goleiro muito grande, na verdade, no basquete tem muito isso também. Aqueles caras muito grandões do basquete, a carreira deles é muito mais São curta do que lentos, do cara cara. pequenininho, baixinho. Pô, Por causa do impacto no Exato, joelho, de exato. corrida, essas frenagens e tal rápida, né? Exato. Tem isso, né? Então ele tinha essa dificuldade assim, de movimentação. Ele compensava na parte técnica. Era um cara que tinha bolas muito velozes e tudo mais. Isso aí incomodava Mas muito. ele realmente era um cara que, assim, ele era um monstro no cyber, mas nos não. outros já não era... Também era bom jogador. Tanto que ele foi... Talvez a vitória mais marcante dele foi no que a gente chama de Master Cup. Né, que hoje mudou o nome para Finals. Que é o último torneio do ano que envolve os 8 melhores do circuito ali. Né? Então, são lá os 8 melhores, divide em 2 grupos com 4, aí você joga lá contra todos e no final, né, joga semifinal e final. E ele foi o campeão, né, e a quadra é de cimento, que não é o piso dele favorito, ganhando do André Agassi e do Pete Sampras no mesmo torneio. Ele foi o único na história que conseguiu fazer isso até hoje. Ele não era favorito. Ele não era o favorito e terminou... Foi, né, selando, né, a sua posição de número 1 do mundo. Ele foi o campeão, ganhou do Agassi, do Sampras e naquele momento ele passou a ser o número 1 do mundo. Num piso que não era o favorito dele, entendeu? Então ele era bom jogador também, mas preferia o Saibro, né, para jogar porque ele se adaptava melhor e tudo mais, entendeu? Show. Depois dessa aula de tênis com a referência do tênis aqui em Campo Grande, senhoras e senhores, Rafael Pique. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês aí, foi um prazer estar presente aí nesse dia, né, para poder falar um pouquinho do esporte, né, E vamos praticar, né? e vamos ver se a gente pode ajudar mais pessoas e levar essa rapaziada também Aí, pra... vamos lá, vamos fazer um Pra clássico. dar uma pra corrida. vocês. Eu vou com certeza. É. Eu vou com certeza. Agora é porque eu tô aqui na cabeça, porque sabe que eu gosto de fazer desafio e desistir de desafio depois, né? Mas eu tô assim, cara, esse ano que vem eu pegar e começar o ano e treinar. Eu não consigo mais participar de torneio, né? Na minha idade não dá mais. Participa, a gente Ainda? tem torneios por índice técnico, né, por nível técnico. Então tem torneio para iniciante, independe da idade. Verdade, é mesmo? Pelo Deixa seu eu só- nível A técnico. gente continua aqui, deixa eu só encerrar pra galera, né? Porque a gente não encerrou ainda. Então não se esquece, se inscreve no canal, tá? Vê se o sininho tá bonitinho aí, se já curtiu o vídeo, compartilha pros seus amigos. Comenta, manda o feedback Se pra inscreve gente. lá no corte para ver o resumo lá dos papos e das entrevistas. Faz o seu vídeo e marca a gente lá pro Casinhas. Não se esquecem, festa para 20 pessoas, tudo de graça. Até dia 9 pra você se inscrever. Isso aí. E frequente os nossos patrocinadores e apoiadores, porque quem ajuda a gente aqui merece ser ajudado também, não é isso? Muito. Valeu, galera. Campo Grande, Campo Grande, Campo Grande Podcast. Big Field, bate-papo sem igual. Zona Oeste, Seja bem-vindo ao canal.